Uma história de pessoas comuns que só queriam viver uma vida comum e tiveram seus sonhos transformados em pesadelo pela guerra. E de pessoas poderosas que só queriam mais poder, nem que para isso precisassem destruir os sonhos e a vida dessas pessoas comuns, transformando suas ambições em monstros. Uma série com várias nuances e uma história muito interessante é o que trago para vocês hoje. Segura aí que já te falo mais. Olá, cinéfilos e série maníacos de plantão. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. A Criatura de Gyeong-seum está na Netflix com 10 episódios na primeira temporada e já sabemos que a segunda está por vir. Essa série estreou no mesmo dia em que a falada Rebel Moon. Vi os trailers das duas e resolvi ir assistir ao primeiro episódio dessa, pois o trailer me deixou curiosa. Pensei, vou dar uma chance. Se gostar, continuo. E pelo menos uma vez, assista a abertura. É uma obra-prima. E para minha surpresa, comecei a ver sem parar. Já de cara, como pano de fundo, temos um fato histórico que ambienta a história. E um parênteses aqui. Com certeza irei pronunciar os nomes errados. E não é por mal, viu? É que ainda é muito difícil saber como se fala no idioma original. Uma curiosidade é que grande parte dos diálogos está na verdade em japonês, como as cenas do hospital e todas as cenas dos soldados, e não somente em coreano. Estamos em 1945, em Gyeongseum, a velha Seul. Os japoneses ainda estão no comando, apesar das derrotas que sofrem nas mãos das forças aliadas. Embora a maioria dos cidadãos estejam sob o comando autoritário do exército japonês, Tai-san, interpretado pelo famoso Park Seo-joon, está prosperando. Ele é o proprietário da Casa do Tesouro Dourado, a melhor loja de penhores de Gyeongseum, e as pessoas estão fazendo fila para penhorar seus objetos de valor, desesperadas por qualquer tipo de dinheiro que possa manter suas famílias sobrevivendo. Ele tem a tarefa de encontrar uma mulher desaparecida, chamada Akiko. No processo, ele se envolve com Chae-ok, interpretada por Han Soo-hee, uma detetive que retorna para encontrar sua mãe, que está desaparecida há 10 anos. A Criatura de Gyeong-seum pega os crimes de guerra reais cometidos pela Unidade 731, que foi criada pelo Japão em 1936 e utilizada largamente com a intenção de promover pesquisas para o desenvolvimento de armas químicas e biológicas, e dá a eles uma transformação sobrenatural e os transplanta para um laboratório subterrâneo secreto na capital coreana. E tal como na realidade, os cidadãos são arrastados para o local para se tornarem cobaias e sofrerem abusos horríveis nas mãos dos seus opressores. E estão à mercê do sádico General Kato, que está determinada a criar um novo tipo de arma para ajudar o Japão a expandir ainda mais o seu império, com um monstro quase imortal, com tentáculos e escamas sob o seu controle. E é nesse ambiente que os nossos personagens irão se infiltrar para resgatar as pessoas que sumiram da cidade e foram levadas ao subsolo do hospital principal como cobaias. O que mais me surpreendeu nessa série foi o fato de não focar somente na criatura. E o que para muitos foi motivo de críticas, para mim ter várias vertentes da mesma história deixou a série ainda mais interessante. Sejam fatores históricos, ação, sci-fi, suspense ou mesmo romance. Ela se destaca em todos os sentidos e desafia os nossos pensamentos através dos personagens. A ambientação da série é incrível. Temos 2 cenários contrastantes que ajudam a criar atmosferas bem distintas. A cidade com suas cores e roupas de época, a Casa Dourada com toda sua pompa e riqueza, as sakuras floridas, quase faz parecer que todos levam uma vida normal. Mas no subsolo do hospital, a escuridão, os uniformes militares e tudo opaco e sombrio nos lembram da dor daqueles que foram capturados e dos experimentos bizarros que estão sendo realizados ali. A criatura com seus tentáculos é a personificação da capacidade dos homens em querer dominar e oprimir os mais fracos, o poder esmagador sobre aqueles que consideram inferiores. Os personagens são maravilhosos. O grupo da Casa Dourada, dos rebeldes, os próprios militares, todos cumprem bem o seu papel. E o que falar da dupla Tai-san e Chae-ok? O desenrolar da relação deles foi bem espontâneo e convenceu.
E a forma como os traumas e os sofrimentos que a guerra causou a cada um deles é colocada em cena de forma forte e sensível. No final das contas, A Criatura de Gyeong-seong é uma história emocionante. Embora destaque um período tenso da história partilhada entre o Japão e a Coreia, que se tornou ainda mais medonho com seus embelezamentos ficcionais, as suas lições são aplicáveis no nosso mundo até hoje. No entanto, quando vi com meus próprios olhos, perdi o controle. Isso me irritou, por ser também um ser humano. Tai-san diz isso a certa altura, que o que ele testemunhou o levou de despreocupado a incrivelmente comprometido. Se decidirmos não fazer nada, não seremos diferentes daqueles que nos oprimem. E quando Maeda pergunta a ele, por acaso você acha que todas as vidas humanas são iguais? E ele responde perguntando, por acaso a senhora acha que não? São todas reflexões pertinentes ao nosso mundo de hoje, que ainda insiste em travar guerras, mesmo sabendo das consequências que isso traz para a vida humana. Se você procura uma série que traga esse tema de forma diferente, essa aqui você pode ver sem medo. E se já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou dessa série. A segunda temporada já foi confirmada e parece que avançará muitos anos na história. Eu já tô louca pra ver. E vou ficando por aqui. Se curtiu este vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber aviso dos próximos vídeos. E compartilha esse conteúdo com a galera, hein? E se quiser saber mais sobre as novidades sobre filmes e séries, passa lá no meu blog, o endereço está aqui na descrição. E até a próxima!